Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartão goleirozinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo as dicas para os goleiros da 21ª rodada do nosso glorioso Cartolão. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cartologia, um antro de análises estatísticas para a gente fazer as melhores análises mais embasadas possível, para você fugir do monte de achismo e do monte de barrinha de média que sozinho não te ajuda em nada. Para você que já manja, já conhece, já é um cartológico de carteirinha, já sabe o esquema, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Meta dos 2000, estamos chegando nos 2000, estamos chegando. Já manda aí quais são os goleiros, se tem algum goleiro que eu não falei, você já sabe o esquema, só manda aí, a gente manda todas as estatísticas nos comentários, porque aqui não dá pra gente cobrir todos, porque senão o vídeo seria infinito. E você já fala muito, Patinhas, eu já falo muito, então já é um pouco complicado. Confere a gente também no nosso Insta, no @cartologiafc, e no nosso Telegram também, onde a gente compartilha tudo 100% de graça de um cartoleiro para o outro. Então, chega falando disso, qual vai ser a nossa dica segura? Pra quem já é cartológico de carteirinha, já sabe, a gente olha o goleiro em cima de 3 grandes indicadores. Primeiro é a média de defesas difíceis no local de jogo atual dele. Então a gente sabe que o Coxa vai estar recebendo o Bahia na segunda-feira aí às 6 da tarde lá no Couto Pereira. E em casa o Wilson tem uma média de uma defesa difícil e meia. Uma média de 6 pontos aí de DD por jogo jogando em casa, que é uma excelente pontuação. Depois a gente olha quantas finalizações defendidas ele faz até ele ter que buscar a bola lá no fundo do gol. E hoje em casa ele tá numa média de 5 aí. Então defende 5 bolas, uma entra, um bom número, tá? A gente prefere que esse número seja o mais alto possível. E aí embaixo, o que é mais legal, um número que tá menor. Finalmente! Ele tá numa média de 2 finalizações defendidas até de fato ele converter numa DD. Significa que antes dele tomar o gol, ele tá tendo uma oportunidade muito maior de fazer DDs. Fato é esse que justifica um pouco da média. Tudo se casa. Isso, Patinhas, tudo deu certo. E ouvimos os xingos, ouvimos as glórias, e o nosso time de cartologia trouxe hoje uma nova análise de goleiro. O quê? Vamos, como que vai funcionar? Patinha, já não entendi nada. Parece escola isso daqui. Não, calma. Vem comigo e a gente analisa o gráfico com calma, beleza? Primeiro a gente quer olhar um pouco, esse só é aquele gráfico que a gente trouxe na semana passada, em que a gente olhava a acurácia dos jogadores com relação à finalização. Então a gente quer ver aqui quem são os goleiros que vão estar encarando finalizadores bons e finalizadores que estão numa fase um pouco ruim. E a gente reduziu um pouco o nosso horizonte de observação. Antes a gente estava olhando todo o campeonato, agora a gente está olhando finalização nos últimos 10 jogos, para tentar pegar de fato a fase do cara ali, porque às vezes a gente pega o campeonato inteiro e o cara mandou muito bem lá no começo, não mandou agora e ele ainda parece que é numa fase mediana. Fato é que os goleiros que estão aqui e os goleiros representados pelos escudos são os que vão estar encarando finalizadores que estão numa fase ruim. Por que quer dizer ruim, Patinhas? Porque eles estão finalizando proporcionalmente mais no gol e convertendo menos em gol do que a média do campeonato. E aqui a média a gente representou por essa linha pontilhada vermelha. E os goleiros que estão aqui são os goleiros que vão estar recebendo finalizadores em excelente fase. São caras que proporcionalmente estão chutando nem tanto no gol, mas convertendo muito. Como, por exemplo, o Ceará, que vai estar encarando o Grêmio, e o Grêmio está numa média de 20% das finalizações dele viram gol dentro de casa. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado se a gente for pensar no nome como glorioso Fernando Praz, beleza? Já ao contrário, o Mengão, que vai estar recebendo o Atlético Goianiense em casa, o Atlético Goianiense em casa está na média de 2,5 finalizações virando gol. E ao mesmo tempo, 40% dos chutes dele vão no gol. Então tá demorando muitos chutes até de fato a bola entrar pro nosso glorioso Dragão, que perdeu muitos nomes aí, o Janderson não tá correspondendo, e isso significa muitos mais oportunidades pro glorioso goleiro alvinegro aí, rubro-negro, para conseguir fazer mais DDs. É assim que a gente vai ler o gráfico. Patinhas, e essa meiuca? A meiuca é difícil da gente afirmar. São times que estão basicamente encarando adversários que estão na média do campeonato aí, não significa nem que são muito bons ou muito ruins. O maior destaque aqui, a gente colocou o Jean, mas meu Deus, será que é muito bom ou muito ruim? Cara, o Flamengo, ele finaliza muito no gol e converte muito em gol. Então é simplesmente uma roleta russa aí do que pode acontecer. Pode ser a mesma coisa que aconteceu com o Volpi, aí defender pênalti, dar assistência e fazer um monte. Ou pode ser o que aconteceu no jogo com o Corinthians, e aí o time socar gol lá e o Cássio fez aquele tanto de negativo. Próximo gráfico. O próximo gráfico a gente analisa qual a quantidade média de DDs por gol dado pelo adversário e a quantidade de DDs executado pelo time. Entendi nada que você falou aí agora. Beleza, vem na manhã comigo. Vamos pensar aqui no glorioso Curitiba. O Curitiba vai estar encarando o Bahia, e o Bahia, na média, dá 2 DDs para cada gol. Significa que sempre que o Bahia fez sempre não, na média, quando o Bahia faz um gol, ainda aquele goleiro ganha 2 DDs antes de fazer um gol. É um pouco daquela falha ofensiva que o Bahia tem sofrido, gerando muito volume de finalizações, mas pouco gols. E nisso dá oportunidade dos times fazerem bem mais pontos. Fato é que quem tá mais pro alto e mais pra direita é um goleiro que na média faz muita
DD e tá encarando um time que ainda quando faz gol cede muita DD pro time adversário. Por isso que nomes que eu acho que vale a pena você ter na sua cabeça. É o Wilson para essa rodada, então a gente viu o Wilson aparecendo tanto na fase verde aqui quanto na fase verde aqui, é o melhor nome, é avassalador, tanto pelas oportunidades que o Bahia já cedeu, a gente vai trazer ainda as pontuações aí, fica na manhã, acompanha aí com a gente. Depois a gente teria o Botafogo, só que o Botafogo aqui tá enviesado muito com a troca, tinha o Gatito, tinha o Diego Cavalieri que tava em boas fases, só que o goleiro que vai jogar nessa é o Saulo, que é o terceiro goleiro aí, então é difícil a gente conseguir surfar nessa média de DDs do Fogão aí, quando não é de fato o cara que vai estar jogando. O Flamengo, e aí, pô, a gente abre as aspas aqui do vídeo pra fazer um acalento aí pro Hugo. Cara, todo mundo aqui já sabe o time que eu torço e é óbvio que eu comemorei lá tudo que aconteceu no jogo com o Flamengo. Mas fato é, cara, que o Hugo é um dos grandes talentos aí que tá surgindo pro gol no futebol brasileiro. E aí você tentar massacrar o cara por um erro, cara, que nitidamente é um acidente. Assim, podia ter rifado, não podia ter rifado. O melhor ensinamento que o Hugo falou, e isso a gente que é fantástico e tem que levar pra vida toda, é que futebol é todo dia. Foi o que ele falou na entrevista. E é isso, cara. Se você assumir que os seus erros são passageiros e sempre são, e você continuar sempre tentando ser melhor, as oportunidades são infinitas para vir. Então, espero muito que não seja revertido numa reserva injusta e amargurada. E se for ele tem um excelente confronto, porque conforme a gente está vendo aqui, o Atlético Goianiense está dando na média 2,25 DDs para cada gol executado. Então, é uma oportunidade do goleiro bancar 8 pontinhos antes de tomar um -2 aí. Goleiros que eu acho que tem que evitar nessa rodada é o do Internacional. O Lomba tá numa média abaixo de 0,4 DDs por jogo, especialmente quando tá jogando fora de casa e vai estar encarando o gladiador Marinho do outro lado. Eu não acho que essa é a rodada do Volpe. O Volpe em casa tem uma participação bem menor do que quando ele joga em casa. Tem gente que fala que ele só habilita o Game Shark quando joga fora de casa. Espero que não seja assim, mas o fato é que as pontuações dele em casa não têm sido muito bem. Teve aquele jogo com o Bahia, que defendeu o pênalti e tudo mais, mas se a gente olhar nos últimos 10 jogos, não tem mandado tão bem. E o São Paulo, que vai estar encarando Fortaleza, também não é um time que cede muita DD por gol. Você vai ver que está abaixo de uma DD por gol executado aqui. Beleza? E por fim, para fechar, é o que você já conhecia, o mínimo e máximo repaginado aí. Então a gente olha a média e o desvio padrão dos adversários e a gente vê qual que é o mínimo e o máximo de cada goleiro. Conforme você vai ver aqui, a gente quebrou em algumas faixas, um dia eu vou explicar com mais calma aí qual é por que essas faixas estão nessas posições, não mais para cima, mais para baixo. Mas o fato é que hoje a gente pode se atentar simplesmente nas cores para poder analisar da melhor forma possível. Então a gente está projetando um mínimo positivo para o Coxa, fazendo aí na média um pontinho, significa que ele tomaria um gol, faria uma DD, uns passes errados aí, e um máximo até de 16 pontos. Então é avassalador o quanto que o Wilson é a melhor escolha. Eu espero muito que o surto de Covid que está acontecendo no Curitiba de alguma forma não afete os jogadores a ponto de adiar o jogo, e ainda assim que o Wilson, que até o momento está habilitado para o jogo, não venha contrair essa doença tão terrível aí. Eu sei que você poderia falar do Bragantino. O do Bragantino tá no vermelho, tá no verde aí. Só, cara, olha a média de DDs do cara. Tá abaixo de uma média de um DD. Eu sei que você vai falar, pô, mas tá jogando contra o Botafogo, e o Botafogo tá aqui fornecendo uma defesa difícil e meia para cada gol. Só que quando eu olho aqui, cara, não me deixa muito feliz aqui. Porque tá um pouco na mesma linha aqui de você ter que tomar uma decisão entre colocar um goleiro do Atlético Mineiro ou colocar um goleiro do Fluminense. Eu não acho que o perfil, e ainda mais com o Botafogo tendo que puxar tanto resultado, e o Cleiton sendo horrível, eu acho muito difícil você tentar pensar num goleiro do Bragantino aí, apesar dos dados estarem sugerindo pelo histórico do Botafogo aqui. Mas a gente tem sempre que lembrar no atleta, e o atleta é muito ruim aí. Próximo nome que eu vou estar destacando é o do glorioso Tadeu. Se você olhar aqui nos gráficos, ele tá quase subindo aqui, tá pior que o Bragantino, você é hipócrita. Não sou hipócrita, mas eu tô falando que aqui ele tá jogando contra o time que tá numa época de finalização muito ruim. Furacão, tá muito mal, vai estar jogando em casa, é uma oportunidade aí do glorioso Tadeus fazer o que ele sempre fala. E eu vou estar com certeza pontuando o Flamengo, cara. Olha o Flamengo aqui, tá numa zona verde, ele tá aqui no alto, tá quase indo pro verde aí, e quando a gente olha pra cá, tá namorando também entrar na zona verde aqui. Então, conforme olhando essa multiplicidade de 3 gráficos, quais vão ser as nossas dicas? A gente vai estar como dica segura, com certeza, o glorioso Wilson. Olha o retrospecto de goleiros que encararam o Bahia como visitante. A gente teve João Paulo 7.4, Santos 10.6, pegou um pênalti, foi dica do Cartologia. Fernando Praz 16.2 e Thiago Volpe fazendo 12.6 naquele jogo que ele pegou o pênalti também, mesmo tomando o gol do Rossi. Depois a gente vai ter o Atlético
Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense no último jogo deu 15 pontos pro Wilson, já deu 16 pontos pro Thiago Volpe, já deu 4 pontos pro Felipe Alves. Fato é, cara, que só um goleiro conseguiu negativar quando recebeu o Atlético Goianiense, que foi o João Paulo lá, que foi o Santos. Que já era um jogo complicado, que conforme a gente tinha recomendado. Acontece que a média hoje favorece muito a gente tentar apostar em alguém do Mengão. No momento, cara, a gente vai colocar os dois nomes aqui e eu vou te trazer os dados do global do Flamengo. Eu não sei se vai ser o Diego Alves, porque ele também saiu no jogo do São Paulo no meio da semana da Copa do Brasil com câimbras. Eu não sei o quão profundo são câimbras aí, se ele pode voltar ou não pro jogo. Vou colocar os dois nomes e aí a gente vai conforme a evolução. Por isso se inscreve lá no Telegram. Conforme for a evolução, a gente pensa se a gente vai acessar o Flamengo aí. Por fim, cara, o Atlético Paranaense já conseguiu consagrar alguns goleiros aí. Não pontuações tão elásticas, mas se a gente olhar nos últimos 3 jogos, foram pontuações positivas. O Tadeu vem daí de um resultado ruim, que pode ser oportunidade de valorização aí para você, o glorioso Tadeu. Fato é, então, vamos para os números. A gente já falou aqui do Wilson no começo. Como estão os números do Flamengo aqui? Está numa média de 0,87 DDs, foi o que a gente viu lá no gráfico. Está numa média de 1,8 finalizações defendidas até o gol. Isso tem sido ruim. Acho que tiveram goleadas elásticas aí que acabaram forçando esse número para vir para baixo, mas na média cada 2 vezes que defende uma bola, uma delas acaba entrando. E está demorando 3 finalizações aí na média para conseguir gerar uma DD. Então a bola entra antes de gerar uma DD, por isso que os resultados não têm sido tão espetaculares. Quando a gente olha o glorioso Tadeu, a gente está numa média de 0,66 DDs. Você pode ver que exatamente as médias vão caindo na medida que um goleiro é muito mais seguro do que os outros aqui. Aqui a gente já está indo mais para ousadia e da alegria. Ele está numa média de uma finalização defendida para cada gol sofrido. Então, pegou uma bola, joga uma moeda pro alto, ou ela entra, ou ele defende a bola. Patinha sempre é assim, sim, só que tá um número muito mais baixo do que a gente gostaria, bem pior do que o 4,83 aqui. Fato é que ele está demorando 2,83 finalizações para gerar uma defesa difícil, que é um número relativamente baixo aí quando a gente estava olhando antes, mas ainda assim tem a oportunidade de gol. Por nenhuma esfera da minha imaginação, eu acho que o Tadeu vai conseguir garantir o SG aí, acho que ele vai tomar um gol. É mais pelas oportunidades de DD. Eu acho que o Flamengo em si tem uma melhor oportunidade de SG, pelo que a gente viu lá no gráfico, porque as oportunidades ofensivas do Atlético Goianiense caíram muito com a saída do Kaiser, e eu acho que o Wilson também não vai segurar o SG, só que ele tem uma das melhores oportunidades de DD. É isso. Se teve algum nome que eu não falei, mas se eu gostaria que eu entrasse no detalhe desses indicadores, manda aí no comentário. Quem já é cartológico já sabe do carinho que a gente tem pela nossa torcida e a gente responde. Compartilha com seus amigos se você curtiu, se você achou diferenciado os gráficos. Entra no Telegram que vai estar todos esses gráficos lá, 100% de graça de um cartoleiro pro outro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e como sempre, mais uma vez, vai Cartolinha!